Carta aos Filipenses, carta do Espírito Santo de Deus para nós, capítulo 2 de Filipenses. No verso 5, diz assim a palavra do nosso Deus: de sorte, meus irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, se fazendo então semelhante aos homens. E achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente. Sendo o quê? Até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. De que forma? Soberanamente. Ninguém poderia impedir. E lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra. E toda língua, Filadélfia, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? No verso de número 5, a palavra de Deus diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Há algumas versões, meus irmãos, que a palavra sentimento, no lugar da palavra sentimento, a palavra que aparece é a palavra atitude. De sorte que haja em vós a mesma atitude, o mesmo posicionamento que houve em Cristo Jesus, o Senhor. O que Paulo está escrevendo, querido, é o relato de como Jesus se posicionava diante da vontade de Deus para a sua vida. Se você me perguntar em que momento houve isso sobre a vida dele, do nascimento à morte de cruz. Do nascimento à morte de cruz. A Bíblia diz, querido, que essa atitude, esse sentimento, estava inserido dentro dele. Ele sabia exatamente qual era a vontade de Deus para a vida dele. E por isso, querido, ele não fugia dessa vontade por nada. Desse plano arquitetado pelo Senhor, do começo ao final. Em tudo, Jesus era obediente e dependente. Dependente e obediente. Jesus era o quê? Obediente. Diga obediente e dependente. Diga dependente e obediente. É disso que Paulo está dizendo, querido. É disso que o Espírito Santo está dizendo para cada um de nós. Em todos os momentos, em todos os dias, em tudo que ele enfrentou, ele mantinha a mesma atitude. Que coisa interessante. Esse mesmo sentimento que estava dentro dele, ele não mudava. Enfrentou aflições, ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci todas elas. Vocês também vencerão. Eu dizia a uma irmã aqui na Escada da Fé de terça-feira, foi lindo. Terminou a escada, ela perguntou a respeito da vida de Jesus, de como ele havia vencido como homem toda a tentação que havia sobre ele. E eu falava exatamente desse texto,
Em outras palavras, mas dessa virtude que havia sobre ele, de fazer a vontade do Pai, mesmo sofrendo todo tipo de aflição. Inclui-se aí, querido, tentação, desejo, tudo que nós enfrentamos como homem, ele também enfrentou. Mas o que mantinha ele nessa posição tão firme como Jesus era? Essa convicção de que ele nasceu para servir e obedecer. A obediência, querido, vai requerer de mim e de você um posicionamento diferente. Não é mais aquilo que eu quero, não é mais aquilo que eu sonho, não é mais aquilo que é certeza dentro daquilo que eu planejei. Aliás, querido, muita coisa, depois que eu vim para Cristo, deixou de ser uma certeza na minha vida. Eu passei a enxergar as coisas de uma maneira diferente, porque experimentando alguns caminhos, que eu dizia tão certo que vai dar certo, era tão certo, mas Deus deu errado. Era um caminho que, pastor, você fez algo errado? Não, tracei, escolhi, fiz a coisa com cuidado, dei o melhor de mim, mas o fato é que deu errado. Onde é que errou então? Talvez não ter consultado ele e ter perguntado: é isso? Eu fui desobediente. Para mim está muito claro, querido, que quando as coisas não dão certo, é a minha mão que foi primeiro, é o meu passo que adiantou. Eu não fico buscando culpados quando foi eu que errei. Eu fazia o aconselhamento da moça semana passada. Eu dizia para ela: querida, espere, querida, não adiante, já deu errado uma vez, e essa coisa que você está escolhendo é o mesmo caminho, eu te vejo chorando lá na frente, não vá, não vá, não vá, não vá. E eu disse, eu não sei quantas vezes para ela, não vá. E ela disse, mas eu estou clamando faz muito tempo e Deus não ouve. E ela disse, eu vou. Se faltar a obediência, querido, vai dar errado. Se faltar a dependência, vai dar errado. Jesus sabia disso perfeitamente. É por isso, querido, que o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja dos Filipenses, ele está escrevendo e dizendo: de sorte, eu oro, eu busco que em vós exista o mesmo sentimento, a mesma atitude que havia em Cristo Jesus, o Senhor. Que você seja alguém que não negocie as coisas do Senhor. Isso para mim é inegociável. Mas você vai ter mais, eu não quero. Mas você vai viver o que você não viveu, eu não quero. Eu vou te pôr numa posição, vou te pôr no cume, vou te pôr no lugar mais alto, vou te dar aquilo que mata a tua fome, vou te dar poder, vou te dar autoridade. Aliás, o que é que o cão que Satanás ofereceu para o Cristo? Toda a glória que o mundo tem. Mas ele se tornou irredutível, querido. Jesus, como as trevas, era um leão. Cordeiro, ele só era com você. Cordeiro, ele só é com quem ele ama. Diga para o teu irmão, cordeiro, ele só é com quem ama. Diga para o teu irmão, mas com as trevas ele é leão. Com as trevas ele é leão. O que mais acontece, querido, na vida daqueles que servem a Deus? Uma inconstância. Uma hora serve, outra hora não serve. Uma vez animado, outro desanimado. Um encorajando. Pastor, isso não acontece, acontece na vida de todos. O louvor acabou de dizer. E mesmo se eu abalar, teu amor vai sustentar. Tudo, 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 absolutamente tudo que há em mim. Tem algo que esse amor nos sustente? Não tem, porque Ele é a nossa coluna forte.
Ele é onde, querido, onde as águas vêm tentando me encobrir. Ele é aquela palmeira que eu abraço e fico ali, querido, esperando o mar abaixar. As muitas águas se acalmarem. Ele é a minha segurança. Jesus, querido, ele estava ensinando enquanto ele vivia. Do começo ao final, ele ensinou o quê? Resumidamente, dentro dessa ministração que ele trazia todos os dias para a vida dos discípulos e para a nossa vida. Obediência e dependência. Dependência e obediência. Não fazia nada que não fosse da vontade do Pai. Coisa linda, né? Ah, que posição, querido, maravilhosa. Mas você precisa começar a dizer: eu vou nessa direção. Eu preciso mudar a minha vida, a maneira de viver. Se eu quero viver uma maneira diferente, se eu quero viver uma coisa diferente, então começa como? Um posicionamento, dizendo: não, eu preciso obedecer algo, eu preciso olhar para algo, eu preciso agradar alguém. Não é a mim, meu querido. É olhar para Ele e dizer o que o Senhor quer da minha vida. Porque Jesus olhava para o Pai e eu olho para Jesus. Não é? Somos descendentes de quem? Dele. O sangue é quem? Dele. O exemplo é quem? Ele. O amor dele me faz suportar tudo que há em mim. Não está distante não, viu, querido? Está aqui, ó. Essa luta está aqui. Esse combate é perto, não é longe não. É guerra do outro lado do mundo, não, é do lado. E às vezes está dentro de casa. E às vezes, que ele está lá no trabalho. Essa guerra, esse enfrentar, às vezes está dentro. E como é que a gente faz? Faz conforme a palavra está dizendo. De sorte que haja em você o mesmo sentimento, a mesma atitude. Você já encontrou homens e mulheres de atitude? Ai, querido, eles são... Esses sim são fogo puro. Esses sim são de Deus. Esses sim, querido, o inimigo olha e diz: vou ter que lutar muito, porque não desiste. Esse de Jacó quer ser Israel. O que você falou? Esse de Jacó quer ser Israel. Luta a noite inteira se precisar, mas no outro dia está mudado. O Senhor está procurando uma igreja, querido, que não desiste. Que não é qualquer vento que abala. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude. Querido, eu ficaria a noite toda falando dessa palavrinha com você: atitude. Vai, mantém tua atitude. Que atitude? De fé, de mudança, de transformação, de quem você é em Cristo Jesus, diante de toda e qualquer situação, diante do convite humano, diante do trabalho, diante das pessoas que não sabem ainda que você é quem você se tornou. Aliás, quem você se tornou? Diga: filho do Senhor. Quem você se tornou? Selado com selo. Tem sangue sobre a sua cabeça. Tem óleo que não para de escorrer. Você tem mãos ungidas. Você tem pés que conquistam. Você tem palavras que desatam os nós. Você tem um olhar que afugenta o adversário. Vê se o cão consegue, querido, quando ele está incorporado em alguém, olhar nos seus olhos. Não consegue. Teus olhos são como os olhos dele, chamas de fogo. Essa é a virtude que tem aqueles que são posicionados, que a corrupção não compra, que o dinheiro não compra, que os homens não compram. Querido, não excita a vida dele, que a vida dela, o que alegra é o rei. Quem é que alegra? O rei. E ele não vai te faltar. Viu, querido? Amém, amado? Olha, se você está triste, ai, em nome de Jesus eu faço um apelo. Olha direito, porque o rei, ele continua com o cetro apontado e dizendo: entra,
Entra, entra, entra. O que havia no Cristo? Atitude. Atitude de depender dele para tudo. Isso é bom, isso é maravilhoso. A palavra de Deus diz, querido, em Salmos, que o Senhor ama aqueles que nele esperam. Depender de Deus é maravilhoso, meu irmão, e agrada a Deus. Diga para o teu irmão, depender do Senhor agrada a Deus. Depender do Senhor agrada a Deus. O que é isso, pastor? Quando você diz para ele: Pai, eu só vou conseguir vencer se for no Senhor. Sabe aquela vez que você diz: mas só Jesus na causa? Às vezes você diz sem, né, querido, sem pensar no que você está falando. Ai, pastor, agora é só Jesus. As pessoas dizem muito isso para mim. Ah, mas se você dissesse isso em oração, sabendo o que você está dizendo, agora é só Jesus. Se você olhar para Ele, querido, e contemplar a bondade, a graça dEle, o poder dEle, você vai dizer essa frase de uma maneira muito diferente. Não é no desespero: ai, pastor, agora é só Jesus. Não, você vai dizer: ah, estou salvo. Agora é com Ele. Agora é só Jesus. Você tem o que o mundo não tem. Amém, querido? Pastor, para onde o Espírito está nos levando? Dependência, olhar e dizer: eu dependo de Ti. Isso não é desmérito, não. Isso é galardão, isso é posição. Jesus dizia: eu dependo dEle para tudo. É por isso, querido, que Ele se despiu. Ele deixou de ser Deus e se tornou homem. E veio viver na terra. Qual era o temor dele? Da terra não havia temor. Eu penso que numa aliança solene, ele disse ao Pai: eu desço, mas não me abandona. É por isso que todos os dias, conforme ele ia enfrentando, chegava a noite, querido, ele ia orar. E ele passava a madrugada orando. O que ele mais dizia? Pai, eu dependo de Ti. E ele enfrentava outro dia. Ele saía logo cedo, porque o dia em Israel amanhecia cedo. Ele ia para as ruas, ele ia para as feiras, e ele ia para a beira do mar da Galileia, e ele ia, querido, por onde ele passava, o Espírito que havia nele ia curando, restaurando, trazendo os milagres. E por que isso acontecia? Porque ele passava uma madrugada inteira buscando. E o Pai o enchia. E ele se esvaziava, querido, de si mesmo, fazendo o que o Pai dizia para ele fazer. Era obediente e dependente. E chegava a noite, ia buscar de novo. E enchia de novo. E vinha outro dia. E os milagres aconteciam de novo. Enchia e se esvaziava. Enchia e se esvaziava. Que o poder que ele recebia não era para ele, mas era para ser através dele. O propósito não mudou. O que você falou? O propósito não mudou. Ele desceu sabendo que ia vencer. Venceu o quê? A morte lá na frente. Ele ia curando, ele ia salvando, ele ia restaurando, ele ia amando pessoas. Amando o quê? Ai, querido, aproveita e diga para o teu irmão: ame pessoas, viu, querido? Ele ia vivendo a vida que o Senhor tinha para ele, querido, e quanto mais ele vivia, mais próximo do projeto final ele chegava. E ele não desistia. A angústia dentro dele aumentava? Ah, eu penso que sim. Porque o Getsemane, querido, foi uma noite só. Não foi várias. E do Getsemane, vê lá para você ver, é preso e é morto. E que angústia era aquela? Angústia de toda a terra. Mas desistiu? Jesus era firme. Jesus era o quê?
Ai, querido, ele era firme. Diga para o teu irmão, Jesus era firme, querido. Aleluia. Diga para o teu irmão, Jesus tinha atitude. Jesus tinha atitude. Você sabe que uma das coisas que mais passam os novos convertidos é quando eles aceitam Jesus e depois eles voltam e eles estão no círculo de amizade deles ou da família e alguém pergunta, mas parece que você foi lá naquela igreja lá. E eles falam, eu estava passando, sabe como é que é, né? Eles me empurraram para dentro. Alguns têm o receio de dizer, olha, eu me tornei servo do Senhor, eu aceitei Jesus. Não é? Não é assim no início? Querido, é assim com todos. Na época as pessoas me perguntavam, e você, esquerdinha? Era o meu apelido de futebol. Eu ouvi falar que você se tornou crente, eu ficava todo encabulado. Eu não sabia o que dizer. Hoje, querido, não é porque eu sou pastor, não. Às vezes no trabalho, eu vou em tantas cidades, as pessoas ficam sabendo lá, às vezes por atitude, ou sei lá o quê, pelo Espírito que é em nós. Eles dizem, você é evangélico? Ai, querido, eu só estou esperando essa brecha. Quase que eu salto no pescoço para dizer, eu sou de Jesus. Eu já tenho o prazer de falar. Essa atitude firme, querido, inabalável, de ser quem eu nasci para ser e depender dele para tudo. Amém, igreja? Onde eu passo, querido, onde eu vou passar é muito menos importante do que com quem eu vou passar. Eu vou dizer novamente, onde eu passo, o que eu estou passando, ou onde eu vou passar, é muito menos importante do que com quem eu vou passar. Eu vou dizer de novo até que você grave. O que você está passando hoje, o que você vai passar amanhã, o que você já passou, querido, é muito menos importante, ainda que seja um levante muito grande, ainda que seja uma situação irreversível. Querido, tudo isso que está à volta é muito menos importante do que quem está dentro. Com quem eu vou passar fará toda a diferença. Jesus também sabia disso. Nessa questão, querido, era inegociável para ele. Toda madrugada, toda oração, toda vez que ele se ausentava, os discípulos já sabiam, ele estava orando. E ele estava dizendo o quê? Pai, passa comigo. Vai comigo. Hoje eu vou descer em Samaria, vai comigo. Hoje eu vou percorrer a Judéia, vai comigo. Hoje eu vou entrar em Jerusalém, vai comigo. Hoje eu vou na casa de Simão, vai comigo. Hoje eu vou entrar no templo, vai comigo. Hoje eu vou cruzar a Galileia no barquinho, vai comigo. Hoje eu vou subir o Monte das Oliveiras, vai comigo. Hoje eu vou ser preso, vai comigo. Hoje eu vou ser açoitado, não me abandone. Pai, eu estou prestes a ser pregado numa cruz, não me abandone. Ele era dependente de Deus para tudo. Ele não era Deus, ele era homem. Mas por que vencia? Porque era dependente. E por ser tão dependente e tão obediente, o verso 8 diz que Deus o exaltou soberanamente. Querido, isso é para mim e para você. Pelo que Deus o exaltou. De que forma?
Você sabe o que é uma exaltação soberanamente? Como a palavra de Deus está dizendo? O exaltou soberanamente. Significa que essa exaltação veio de alguém que é soberano. Eu fui ver o que é a palavra soberano. Alguém que ninguém pode impedir o que ele diz que vai ser feito. É lindo, né? O soberano exaltou Jesus. O soberano está disposto a exaltar você. E quem pode impedir? Se ele é soberano, ninguém pode impedir. A palavra de Deus diz claramente, e Jesus foi exaltado soberanamente. As trevas tentaram impedir essa exaltação a todo tempo. Os demônios, os homens, a religião, tudo que estava à volta tentou, querido, impedir que Jesus fosse exaltado. Eu te pergunto, semelhante a Cristo. Ai, querido, diga glória a Deus. Eu vou perguntar de novo, quem aqui é semelhante a Cristo Jesus o Senhor? Eu vou dizer de novo, tem irmãos com dúvida. Quem aqui é semelhante ao Cristo? A palavra de Deus diz, querido, que quando você o aceitou, você se tornou semelhante a Ele. Quando Deus olha para você, querido, Ele vê a semelhança do Filho em você. E é por isso que Ele te exalta. De que forma? Soberanamente. Pastor, tem alguém tentando impedir que eu seja exaltado? Exaltação aqui, querido, está no grau maior de glória, de presente de Deus. Mas a palavra de Deus diz que em todas as coisas na terra, você também vai ser exaltado. Tudo que você faz na terra, o plano de Deus é exaltar você. Tem impedimento para que isso não aconteça? Tem muitos. Tem impedimento natural e tem impedimento espiritual. Pastor, tem. Bom, eu vou te dizer que não assusta não, tá? Mas o mundo todo conspira contra você. Você é de outro, querido, você é de outro reino. Eu vou dizer de novo, você é de outro, eu vou dizer planeta, não, você é de outro reino. Não vai ter gente que vai falar, o pastor falou lá na Filadélfia que eu sou da lua. Não, você não é. Sou do sol, sou de Marte, sei lá de onde. Você é do céu, querido. Diga para o teu irmão, você é morador do céu. Aleluia. Pastor, um dia eu vou morar. Pela fé, querido, eu já estou lá. Porque no tempo de Deus tudo já aconteceu, está consumado. Ele mesmo disse na cruz, tetelestai, está consumado. A verdade dele para mim já existe. Eu já tomei posse do que existe no Cristo. E é por isso, querido, que quando nós tomamos posse e nos mantemos, querido, nessa atitude de fé, de dependência, não arreda o pé por nada. Ele fala, dá um passo, eu dou um passo. Ele diz, fica parado, eu fico parado. Ele diz, nuvem cobre a minha cabeça. É ali debaixo da nuvem que eu vou ficar. Se ela andar, eu ando. Se ela parar, eu paro. Não é simples assim? Simples assim. Já teve um tempo na igreja, que a igreja era cheia de movimento. Não sei se você já viveu isso. Ai, querido, o que tinha de movimento por aí? Cada hora acontecia uma coisa. Era paletó que voava aí. Né? Você pegou esse tempo? Ai, querido, eu me lembro perfeitamente. Paletó que ia, era gente caindo. Até hoje tem gente jogando paletó. Movimento. Teve uma época, querido, que nessa igreja mesmo, eu disse, mas será que essas muitas luzes, será que esses muito movimento, será que é isso que agrada a Deus e traz a presença? Ou um coração dependente, dizendo, Pai, não dou um passo se o Senhor não estiver junto. É o que Jesus fazia. É o que você deve fazer. Eu sei que entrou aqui essa noite pessoas que estão dizendo dentro de si, não sei o que fazer. Ele sabe.
Pastor, tá difícil. Então diz para ele. Você sabe que você já fez muita coisa, menos orar, né, querido? Isso é de Deus. Diga para o teu irmão, você é de Deus, viu, querido? Aleluia. Sendo de Deus, passa com Ele. Diga para o teu irmão, sendo de Deus, passa com Ele, querido. Passa com Ele, convida Ele, vai com Ele. Aleluia. Ou Ele é um Deus que vai junto. E quando você estiver passando pelas muitas águas, Ele vai deixar você se afogar. Que pai deixaria o filho se afogar? Que pai deixaria o filho de espinhadeiro abaixo? Que pai permitiria, querido, que você se perdesse? Não está no lugar, está na companhia. Não está no momento do Brasil. Você vê que as notícias do mundo, cada hora vem uma, né, querido? Hoje é Argentina, é Alemanha, é China. É um anúncio de crise mundial. Cada hora tem um sopro. E a nossa economia, o nosso país está tão frágil que o soprinho lá do outro lado abala aqui. Mas não é o lugar. É com quem você vai passar. Convido o Senhor. Estou terminando. Convido o Senhor. E o Pai o exaltou soberanamente. Por que exaltou? Porque foi obediente em tudo que ele fez. Atitude, né, querido? Eu sou de Deus e vou agir como do Senhor. Sabe aquela coisa que as pessoas às vezes vai lá oferecer? Talvez você sempre aceitou, mas agora você vai dizer, não quero mais. Mas você sempre fez. Não, agora eu não quero. Você sempre aceitou. Você sempre mentiu. Você é meu amigo. A palavra de Deus diz que ou eu sou amigo de Deus ou sou amigo do mundo. Não é? Aí, pastor, mas se eu agradar a Deus, eu vou desagradar tanta pessoa. E aí? Aí você vai ver quem é amigo. Não é? O traficante, para vender a droga, ele diz para o viciado que é amigo: toma aqui, amigo. Toma aqui, irmão. Tira a sua vida. Destrói tua família. Deixa sua mãe desacordada ou acordada. Destrói a tua casa. Toma aqui, amigo. E se precisar de mais, volta aqui, amigo. Quem é amigo do mundo não é amigo de Deus. Só depende de um. Do meu melhor amigo. Não está no lugar. Não está na crise. Está com quem eu vou passar. E se for um vale de morte, eu não temerei mal algum. Mas de onde vem esse sentimento? Porque eu sei que tu estás comigo. E eu me sinto seguro. E eu vou passar. Aí essa fortaleza que está dentro de você, marido, você segura a mão da sua esposa e você passa junto com ela. E a esposa pega a mão dos filhos e a família inteira passa. Vocês serão guiados pelo Espírito do Senhor. E não tem nada que vai faltar. Amém, querido? O que Ele quer de nós? Obediência e dependência. Depois você lê com cuidado o texto. E você vai ver. E o Senhor o exaltou soberanamente.
Por que o Senhor fez isso? Porque a todo tempo Ele dependeu. Do nascimento à morte, Ele dependeu do Senhor para tudo, do seu Pai. Amém, igreja? Amém, querido? Ele é soberano. Amei quando eu li isso. Exaltou soberanamente. O mundo vai vir contra, mas não pode impedir. O demônio vai vir contra. Pastor, você não sabe, a capetada está toda lá. Não vai poder impedir. Às vezes eu me pego como os valentes de Davi, passando no meio de um exército. Se eles pudessem, eles iriam tirar a sua vida. Mas não toca. Às vezes eu me sinto invisível em algumas batalhas. Olha que ele estou falando só para você, hein? De verdade, às vezes eu me sinto invisível. Eu tenho essa certeza tão grande que eu digo: não me toca, não me toca, não me toca. Zelo de Deus. Vai ter batalha, querido, que você vai só ter que caminhar. O inimigo vai. Abre que a serva vai passar. Quem deu a ordem? O soberano. Aí os demônios olham e falam: eu vou ter que deixar a tua sala. Passa, vai. O diabo diz: eu vou derrotar você. Aí o céu dá um brado nele, você não toca. E você vai assistir ainda, demônio, a vitória dele e a vitória dela. Por isso que o demônio odeia o Senhor. Porque tudo que ele trama contra a sua vida, o Senhor impede. E tudo que Deus determina acontece. Vou dizer de novo: tudo que o diabo está tramando contra a tua vida, Deus impede. Por que impede? Porque é soberano. Mas o mundo não é do cão, não é o príncipe deste mundo, pastor. Não está escrito, é príncipe daquilo que é trevas, mas eu não sou mais trevas. Onde a luz está, ele não está. Luz e trevas não têm harmonia um com o outro. Onde você está, ele não está. Amém, querido? Diga para o teu irmão: onde você está, só o Senhor está. Aplauda mesmo. Aleluia. Você sabe que tem lugar, querido, que nós entramos e eu sinto uma opressão no lugar. Mas eu também sinto um carreirão. Muitas vezes já senti isso. E não é nem correndo para onde eu estou, porque eles correm profundo. Onde nós entramos, querido, o inimigo não vai ficar. Ouve isso, homem e mulher cheia do Espírito Santo. Onde você entrar, o inimigo não vai ficar. Você crê nisso? Se você estiver posicionado, se você for alguém dependente do Senhor, onde você estiver, o Senhor vai te exaltar soberanamente. Oh Deus maravilhoso, deixa Ele te honrar, deixa Ele te honrar.